Tudo bem, pessoal? Estamos aqui ao vivo com... Meu nome é Rogério Tomás Júnior, sou jornalista aqui do PT da Câmara. Estamos aqui ao vivo com essa figura que boa parte de vocês certamente conhecem, não todos conhecem, o Hamilton Pereira, nosso querido Pedro Terra, escritor, poeta, autor desse livro que vai aparecer na tela a capa, Pesadelo, Narrativas dos Anos de Chumbo. Estamos aqui com o Pedro Terra para conversar sobre esse livro, mas para todo o contexto que envolve essa obra no Brasil de 2019. Não é isso, Hamilton? Com a oração inicial para a gente... Boa tarde, Rogério. Esse livro, alguém poderia dizer que ele é um livro tardio. Eu estou propondo ao leitor um desafio. Quando a gente chegar ao final dele, nós vamos nos dar conta de que ele não é um livro tardio, ele é um livro necessário. Por quê? Eu começo as narrativas dos Anos de Chumbo com uma advertência. Ela diz o seguinte: o círculo perfeito. As tiranias no Brasil, ora nos perseguem, ora se anunciam. Ora vestem fardas, ora envergam togas. Ainda não conseguimos contar e sepultar os mortos daquela que anoiteceu o país por 21 anos e seus herdeiros já arrombam nossa porta. De tal modo que eu não estou seguro sobre se as narrativas que lhes ofereço nessas páginas são relatos do já vivido ou premonições sobre o destino que nos aguarda. Trata-se de textos surdidos pela imaginação, narrativas de lutas, traições e culpas, de vidas e mortes. Num país onde a história se tece com os fios da própria ficção, pode ser que algum leitor as tome como verdade. Essa é a palavra de abertura desse livro. É a minha primeira experiência de escrever ficção, prosa. São 7 contos que foram construídos a partir de diálogos que eu mantive com meus companheiros de cela nos diferentes presídios pelos quais eu passei entre 1972 e 1977. Então agora eu, a partir de 2016, no momento do golpe, eu me propus me concentrar e escrever essas narrativas pensando em algo mais do que um testemunho, algo que fosse um alerta. Imaginei que poderia fazê-lo em 1 ano. Eu levei 3 anos nessa escrita para concluir o trabalho. E agora, enfim, ele começa a andar com os próprios pés. Nós fizemos o primeiro lançamento aqui em Brasília. Isso que eu ia dizer, Hamilton. O livro ainda está praticamente com cheiro de tinta. Para quem gosta desse objeto que para alguns é antiquado, ultrapassado, mas o livro está praticamente ainda com cheiro de tinta. Foi lançado há pouco tempo aqui em Brasília e certamente vai percorrer o Brasil aí em vários lançamentos. Mas o Hamilton, eu vou me permitir aqui, só para continuar um pouco, falar da apresentação. Ele falou que a primeira experiência como ficção e como prosa, mas o Hamilton tem uma longa carreira como poeta, uma longa carreira também de militância nos direitos humanos. Em 1977, ele escreveu um livro que é um livro seminal para a poesia brasileira, para a arte brasileira, um livro que só de lembrar, só de ver o nome eu me arrepio, que se chama Poemas do Povo da Noite. Esse livro, enfim,
Um outro dia a gente precisa marcar uma entrevista para falar desse livro e do contexto, até da forma como ele foi produzido, não é, Hamilton? Em 79, o Hamilton produziu, Pedro Thiers, né? Escreveu Missa da Terra Sem Males, com Dom Pedro Casaldáliga, certamente um nome muito conhecido de vocês também, e Martim Coplas. Em 1981, Missa dos Quilombos, novamente uma parceria com Dom Pedro Casaldáliga, e aí com Milton Nascimento, o compositor e cantor Milton Nascimento. Em 1983, Água de Rebelião. Em 1986, Inventar o Fogo. Em 2013, A Palavra contra o Muro. E aí mais vários outros livros de autoria própria e livros também em coletâneas, como esse outro livro que a gente trouxe aqui, só para ilustrar, que é mais recente, de 2016, que é a repressão militar policial no Brasil, o livro chamado João, que tem vários coautores, como o saudoso Afonso Filho e outros que podem ser encontrados nas livrarias aí pelo Brasil e na internet também. Mas, Hamilton, essa advertência já é bem significativa dessa viagem que a gente parece que está fazendo no tempo, voltando no tempo para um contexto em que, para qualquer pessoa que gosta, que defende democracia, defende justiça, igualdade, defende uma sociedade mais justa, não é difícil até de engolir, né? Como é que foi o processo de, aí já voltando a tua fala um pouco mais sobre o processo de produção desse livro, conversando com teus colegas, enfim. Então, eu acho que o fundamental num processo como esse é você não tirar o pé do chão e buscar reconstruir a partir, evidentemente, né, da memória, mas, ao mesmo tempo, soltar a imaginação e apurar a escrita. Eu penso, a minha geração deve ao país um resgate, eu diria, das terríveis condições que o Brasil viveu naquele período que vai de 1964 até 1988, quando nós tivemos uma nova Constituição. Essa geração, ela tem, eu penso, quer dizer, diante de si, o desafio de passar para gerações mais novas essa experiência e expressá-la, nesse caso, né, da forma literária. E eu quero fazer um registro que eu acho que é indispensável. Eu estou na etapa inicial, lambendo a cria, como quem diz, porque eu tive a alegria e, evidentemente, a honra de ter como parceiro pessoa que ilustrou as 7 narrativas dos Anos de Chumbo, né, esse pesadelo, Elifas Andreato. Pode até colocar na imagem, John, ele vai colocar na tela o painel que ilustra a capa e está em várias passagens do livro. Desculpa. Então, o Elifas é seguramente o artista mais importante, o artista gráfico, né, o artista plástico da resistência aos Anos de Chumbo, porque o Elifas, ele escapa, né, do traço acadêmico para mergulhar profundamente naquela realidade com uma carga simbólica poderosíssima. E quando eu me dei conta de que todos os meus livros buscam articular a expressão visual com o texto. E quando eu vi os desenhos, né, buscando na obra, né, do Elifas, os desenhos, eu me dei conta de que aqueles eram os desenhos que o Elifas tinha
produzido naquele período que vai entre 1972, 73 e 1977, sem saber que um dia eles iriam ilustrar o texto desse livro que eu acabo de lançar. Então, é para mim uma experiência ímpar, porque a carga visual, né, que o painel mostra, ela potencializa aquilo que o texto busca narrar. Então, essa experiência me gratifica e nos remete para essa tragédia que vivemos hoje. Hoje, mais uma vez, a cultura brasileira se encontra em estado de sítio. Todos os dias nós assistimos, vemos uma ameaça, a consumação da censura, a ofensiva do obscurantismo, a partir de um governo que nutre concepções medievais do mundo. Então, e eu concluo sempre pensando o seguinte: não existe resistência política digna desse nome que se aparte da resistência cultural. Se alguém imagina que é possível resistir socialmente, politicamente a uma tirania prescindindo da cultura, está enganado. Não existem revoluções verdadeiras, profundas, que de fato alteram a vida das pessoas, a visão de mundo das sociedades, que seja apartada dos valores, ou seja, do universo simbólico que cada sociedade, que cada nação constrói para si e para as suas gerações. E Hamilton, Pedro, Pesadelo, por que esse título, o que é que está por trás desse título, o que está relacionado a esse título na tua obra? Então, a ideia o título é a última coisa que se põe na obra, e esse livro teve vários títulos, não importa aqui quais foram os anteriores, eu cheguei a esse. Porque, assim como eu dialogo com Elifas, né, eu quero dialogar também com a produção cultural da época. Pesadelo é o título de uma música de Tapajós e Paulo César Pinheiro, que foi marcante para a minha geração, cantada pelos magníficos cantores do MPB4, e o livro busca trazer de volta aquele clima que era um clima de opressão, mas era um clima de resistência. Um clima que os artistas brasileiros souberam trabalhar com a sensibilidade, com a inteligência, para driblar, né, a força dos fuzis, a força da ignorância, a força do obscurantismo. E desse período resulta uma criação artística riquíssima nas várias áreas da cultura brasileira, dentro da literatura, de ficção, dentro da poesia, na música. Imagina, né? Esse foi o período que nos legou, além dos mais conhecidos, né? Além do MPB4 que eu já me referi, Chico, Caetano, Gil, Vandré, Sidney Miller, quer dizer, uma quantidade enorme e uma qualidade altíssima de elaboração, né, que marcou
e marcará época, né, na história da cultura brasileira. Então, repito, a resistência política, a resistência social, a resistência popular é inseparável da resistência cultural. Eu estou aqui com essa camisa do Luiz Alberto Spinetta, aí muita gente no Brasil não deve conhecer, é um roqueiro argentino, falecido poucos anos atrás, 2014, 2015, 2016, recentemente. O Spinetta é conhecido como poeta, o grande poeta do rock argentino, também sofreu com a censura, com a ditadura argentina, teve que sair um tempo do país, enfim, isso aqui para estar um pouco à altura do nosso convidado aqui. E por falar nessa geração que você citou, de artistas nessa lista aí, a gente tem vários desses artistas que em tempos, digamos, de democracia, entre aspas, plena, nos últimos 20 anos, assim, que estavam muito pouco, digamos, pelo menos não constantemente se engajando em disputas políticas, que eu digo disputa no sentido mais amplo, mas agora a gente tem o Chico, o Caetano super engajados nesse momento. E aí um dos textos que tem no teu livro, a gente não vai dar spoiler aqui, mas enfim, fala de emboscadas. Que emboscadas seriam essas e o que isso tem a ver com essa geração atual, que na verdade é uma geração, como tu disse, dos anos 60, mas que segue muito atual na produção e no debate público no Brasil? Então, a atividade cultural, né, nas suas várias expressões, ela tem um fundamento primeiro. Né? Todo ato de criação é fundamentalmente um ato de liberdade. Então, quando a gente vê, para nossa alegria, né, Caetano, Fernanda Montenegro, hoje nos jornais, né, o Chico, sempre, né, o Gil, o Milton, né, que são pessoas que, além da sensibilidade que nos ensinaram, eles trazem consigo referências que eu diria amorosas. As pessoas, elas não apenas admiram, né, uma figura como Caetano, uma figura como o Chico, uma figura como a Bethânia, uma figura como Elis. A gente ama essas pessoas. Então, além, né, da relação de compartilhar uma visão de mundo, tem essa relação de afeto, que é o que completa no mundo da cultura essa nossa relação com o simbólico. Isso é indispensável. E hoje a presença no dia a dia das pessoas nessa resistência, esses artistas, alguns deles dos que eu mencionei, estavam há poucos dias no Supremo Tribunal Federal, participando de audiência pública, nesse embate que deve ser travado permanentemente em defesa da liberdade criadora. A cultura sem a liberdade de expressão é nula. Eu sempre digo que a poesia, por exemplo, ela nunca foi um instrumento apreciado para derrubar governos. Mas não existe tirania que não a tema. Então, hoje, nós precisamos de estabelecer laços, horizontalizar, fazer conhecida a produção da poesia popular por meio das redes sociais, por meio de todos os veículos que a gente possa ter à mão, para que a gente trave essa batalha como uma batalha de valores. Ou seja, não basta a gente, no próximo pleito, eleger uma figura diferente do que o palhaço sinistro que foi eleito em 2018.
nós temos que travar a batalha de valores. É preciso recuperar os laços de solidariedade, aquilo que o Darcy Ribeiro dizia, que é a mais profunda característica do povo brasileiro, que é a alegria. Ninguém submete um povo visceralmente alegre como o povo brasileiro. A gente demora. O calendário do povo é diferente do nosso calendário, às vezes apressado, indignado, a gente tem pressa, mas o povo tem uma sabedoria e nós temos que estarmos atentos permanentemente a ela, aos gestos, à sua capacidade de travar as batalhas que julga necessárias no tempo devido. Mento, aqui no teu livro, um dos contos se chama O Filho do Alfaiate. Pegando esse comentário que tu fizeste agora, te espanta que haja tanta gente, inclusive filhos de alfaiates, filhos de operários, filhos de trabalhadores, hoje, em pleno 2019, século XXI, dando acesso à informação, tanta gente pedindo, defendendo publicamente tortura, defendendo violência, repressão policial de forma sistemática, pedindo intervenção militar. Te espanta isso e de que forma isso de repente está aqui nessas histórias para dialogar com o pessoal que está assistindo? Veja, Rogério, amanhã o Brasil se lembrará do 13 de dezembro de 1968. Para lembrar o livro do Joinir, o ano que não terminou, em 68 terminou, e terminou muito mal, no caso brasileiro. Mas ele se perpetuou, inclusive por meio de expressões artísticas de um jornalista talentoso como o Joinir, se perpetuou na memória, né, das lutas do povo brasileiro, com um ano que continua percorrendo a alma, né, das pessoas, nutrindo-as de resistência e de esperança. Eu penso que esse 13 de dezembro, eu creio que o livro Pesadelo, Narrativas dos Anos de Chumbo, pode ajudar nisso. Quando eu me refiro a esse conto, que chama-se O Filho do Alfaiate, eu conto a história de um militante que se converteu num cachorro da repressão, que era essa a expressão utilizada à época pelo aparato repressivo do regime para designar aqueles militantes que mudavam de lado, como esse, que mudou de lado e que, por sua ação, levou à morte mais de uma dezena de companheiros. Então, o AI-5, ele, que para nós significa sempre uma ameaça, é esgrimido pelo governo, pelo presidente da República, pelo filho do presidente da República, pelo ministro da Fazenda, como uma arma engatilhada sobre a cabeça da sociedade brasileira. E é preciso que a gente denuncie essa monstruosidade que significou o AI-5, que durou 10 anos e infelicitou o país, que é sob seu manto, né, que a gente conta mais de 300 mortos, assassinados sob tortura, raros foram mortos em combate. Os valentes do AI-5 são os valentes que você pode pegar aqui na abertura do livro, nessa ilustração do Elifas, que gostavam de travar o combate com seus adversários
pendurados no pau de arara. Aí eles eram valentes. Então, muitas das vítimas da ditadura foram assassinadas, né, sob tortura. Eu vou mencionar aqui um nome, poderia mencionar muitos, o nome de Alexandre Vanucci Leme, estudante de geologia da USP, assassinado aos 22 anos de idade, dentro da cela forte da Operação Bandeirantes, na Rua Tutóia, esquina com Tomás Carvalhal, comandada então por Carlos Alberto Brilhante Ustra, então major, conhecido como Major Tibiriçá. Negaram aos pais de Alexandre o direito de sepultá-lo. Foram 10 anos de procuras até que pudéssemos, os familiares, recolher os restos de Alexandre para oferecer a ele a sepultura digna onde ele repousa agora na sua cidade natal, Sorocaba. Alexandre é um caso exemplar da brutalidade com que o regime se houve no seu propósito de aniquilar os seus opositores. E eu termino isso, acho que seria importante a gente se referir ao AI-5 para lembrar absurdos, né, do tipo Maria Augusta Tomás e Márcio Beck Machado foram assassinados em 1973. E em 1975 eles foram condenados a 12 anos de prisão pela segunda auditoria militar de São Paulo. Ou seja, o AI-5 produziu um país em que os mortos são condenados à prisão. É essa monstruosidade que a gente precisa denunciar. Esse livro, ele busca escapar da indignação, que a indignação é má conselheira ao se produzir literatura. Para que a gente não resvale para o panfleto. O panfleto é necessário numa luta, na luta social, na luta política dos trabalhadores, mas o panfleto é de curta duração. Então a literatura é outra coisa. Ela não pode prescindir dessa carga de indignação, mas ela tem que trabalhar a palavra para fazer com que a língua, a nossa língua, a língua portuguesa, essa belíssima língua que falamos nesse país, com mais de 200 milhões de pessoas, e que é falada em 8 outros países do mundo, ela precisa trazer, com seu ritmo, com sua sintaxe, com seus sotaques, né, com sua riqueza simbólica, né, essa denúncia, para assim perpetuar como um valor a nossa permanente disposição de lutar pela liberdade e a nossa permanente solidariedade com todos os seres humanos. Para encerrar, Milton Pedro Tierra, esse livro que tem o título de Pesadelo, e pegando o gancho do que você vinha falando nesse último comentário, ele também vai estimular as pessoas a sonharem, a renovar a esperança nesses tempos que a gente está vivendo, para superar esses tempos? Eu diria o seguinte, a época da ditadura, nós tivemos um espetáculo teatral que se chamava Brasileiro Profissão Esperança. Eu penso que Pesadelo narrativa dos anos de chumbo nos alimentará. Esse é um dos seus propósitos.
Quando me perguntam, que é uma pergunta comum, feita para quem escreve, para quem você escreve, eu sempre respondo que eu vivo em tempos de tirania. Então eu escrevo para quem está predisposto a indignar-se e a lutar contra ela. Então é isso, gente. A gente fica por aqui, mostrando uma última vez a capa do livro. E lembrando, eu não falei que o livro é da Fundação Pessoa Abramo, junto com a autonomia literária. Nunca podemos deixar de citar, obviamente, os responsáveis por vir ao mundo, além do próprio autor, né, a editora. E esse livro está disponível nas plataformas online para compra, e fique atento aí na página da Fundação, na página do PT, que o Hamilton certamente vai rodar o Brasil, quem sabe o mundo em breve. Estou indo para a Argentina, quem sabe vamos traduzir esse livro, embora seja sempre uma dor traduzir, mas quem sabe viajando por outros países também. Todo mundo é indispensável. Exatamente. Então, um grande abraço, todo mundo compartilhe essa transmissão e divulguem um link no YouTube, no Twitter, e voltamos a qualquer momento para tratar de mais um tema importante da nossa luta diária por um Brasil, por um mundo melhores. Obrigado, Rogério. E obrigado aos companheiros e companheiras e aos leitores, nesse mundo em que a leitura é cada vez mais indispensável. É isso. Um grande abraço a todos.